A conjuração anticristã. Monsenhor Henri de Lassus, doutor em teologia. O templo maçônico, que quer se erguer sobre as ruínas da Igreja Católica. As portas do inferno não prevaleceram contra ela. São Mateus, capítulo 16, versículo 8. Tomo 3º, solução da questão: o mundo, céu e terra e seu enigma. A obra do amor eterno e a queda. 7ª parte, a obra do amor eterno. A partir do siglo XVIII, la conjuração anticristiana concentrou seu principal empenho em França, e já primogênita de l'Iglesia. Pois, principalmente aí que devemos observá-la. Pero como essa conjuração se estende a toda a terra, devemos frequentemente fazer incursões em outras partes do mundo para seguir a seus agentes. A partir do século XVIII, a conjuração anticristã concentrou seu principal empenho na França, filha primogênita da Igreja. Pois, principalmente aí que devemos observá-la. Mas como essa conjuração se estende a toda a terra, devemos frequentemente fazer incursões em outras partes do mundo para seguir os seus agentes. Seus últimos atos introduziram no cenário um novo personagem ao qual parece pertencer o primeiro papel. Os franco-maçons conduziram-nos aos judeus. Em seguida, os judeus nos colocaram na presença de Satã. Se, pois, desejamos ter uma ideia completa e aprofundada da conjuração anticristã, é ele que devemos agora estudar. Quem é ele? Que ele quer? Como ele se põe em contato com os homens e para que fim? Uma vez feito esse estudo, deveremos procurar saber se em oposição à ação satânica não existe uma outra ação extranatural para combatê-la, e se acharmos que existe, deveremos perguntar a quem deve pertencer a vitória. Essas questões convidam-nos para as altas regiões da filosofia e da teologia. Que nossos leitores não se assustem, com receio de não compreenderem, e não pulem estas páginas. Seremos suficientemente claro, cremos, para que possam seguir sem esforço e encontrar neste estudo um interesse tanto mais cativante quanto mais elevada é a ordem em que ele se realiza. A explicação da presença do demônio no nosso mundo e a ação funesta que nele exerce invocam a questão preliminar do mal e suas origens, e a questão do mal não pode ser resolvida senão com conhecimento do ser sobrenatural como do ser natural. O ser existe, não posso negá-lo, tenho consciência de minha existência e tenho a visão e o contato com mil e mil objetos que me rodeiam, que agem sobre mim e sobre os quais exerço minha ação. Existo, mas não existia há 100 anos. Eu era menos do que um grão de areia perdido no fundo dos mares. Como existo? Não posso explicá-lo senão através da ação de um outro ser, anterior à minha existência que me produziu, assim como eu mesmo produzo. E assim como todas as coisas que me circundam, o próprio céu e a própria terra, tiveram começo, minha razão conclui pela existência de um primeiro ser, que existe, ele, por si mesmo, e por consequência, é eterno. Um tal ser pode sozinho tirar todas as coisas da ausência eterna, a fim de que elas existam com ele. A razão que não deseja enganar-se a si mesma não pode se impedir de remontar dessa forma do ser contingente e limitado que é, e cuja presença ela observa fora de si, ao ser necessário,
que carrega em si mesmo a razão do seu ser. Existindo em si mesmo, tendo em si o princípio do ser, ele pode ser a fonte eterna. Porque quis ele que com ele existíssemos. Não podemos oferecer outras razões que não estas. Ele quis ver imagens da sua essência, porque é isto que somos. Ele quis transbordar as ideias que nele existem e transmitir sua felicidade. Bominum ester diffusivum sui, disse São Tomás de Aquino depois de Aristóteles. O bem encontra prazer em se difundir, sua natureza é de se dar. Consequentemente, o bem infinito, o ser infinito tem um desejo infinito de se comunicar. O apóstolo São João, inspirado por Deus, deu dele essa definição: Deus é amor, Deus charitas ester. É, pois, no amor que existe em Deus, que é Deus, que se encontra o motivo da criação e o princípio de todas as criaturas. Deus se conhece infinitamente porque se ama infinitamente. Conhecer, amar, esta é a vida das inteligências. Conhecer-se, amar-se, é no ser infinito a vida absoluta. Assim Deus é chamado nas Sagradas Escrituras, o Deus que vive. A vida em Deus. Ele não-lo revelou. É a geração do Verbo e a exalação do amor, relações inefáveis de onde promanam as três pessoas que constituem a natureza divina. Nos transportes do seu amor natural, as três pessoas divinas chamaram do nada novas pessoas para nelas verem a repetição da sua felicidade. Elas nos concederam o dom do ser, da vida e da inteligência para nos amarem e para serem amadas por nós, para obterem essa glória acidental e derramar em nós algo da felicidade delas. Tal é o mistério da criação, explosão do amor de Deus, como diz Saint Bonnet, transbordamento do amor infinito. Deus é bom, ele é impelido por sua natureza a se dar. Tal é a evidência que se coloca diante do homem quando ele reflete sobre o que ele é, sobre o que é o universo. Blanc de Saint-Bonnet começa o livro póstumo editado pela Piedade Fraternal, com o título de L'amour et la chute, o amor e a queda. Com estas palavras, o cristianismo torna-se hoje menos visível aos espíritos nas suas duas grandes noções: o amor, que é a vida de Deus, e a queda que compromete a vida do homem. Esse esquecimento, que produz todos os nossos males, ameaça deixar desabar a civilização. Se o pensamento da queda do homem e do amor que Deus lhe volta pudesse entrar de novo nos espíritos, tudo mudaria de aspecto na Europa. Todos os escritores que compreenderam a revolução, que gostariam de libertar o mundo dela, esforçam-se em restaurar o pensamento da queda. O divino Salvador Jesus encarregou-se a si mesmo de restaurar o pensamento do amor, manifestando o abrasamento do seu sagrado coração. Deus não podia satisfazer sua bondade no dom da existência de uma única criatura, como não podia esgotar sua beleza numa única imagem da sua essência. Ele então multiplicou suas criaturas e multiplicou as espécies. Imagem. Deus, diz São Tomás de Aquino, transportou as ideias ao ser para comunicar às criaturas sua bondade e representá-la nelas. Ele produziu naturezas múltiplas e diversas a fim de que aquilo que falta a uma delas para representar sua bondade divina seja suprido por outra. E acrescenta: existe distinção formal para os seres que são de espécie diferente. Existe distinção material para aqueles que diferem apenas do ponto de vista numérico.
nas coisas incorruptíveis. Os puros espíritos. Existe somente um indivíduo para cada espécie. A incontável multidão dos anjos apresenta, pois, graus infinitos de perfeição sempre mais alta, de beleza sempre mais perfeita, de bondade sempre mais comunicativa. Puros espíritos e seres materiais não constituem toda a criação. Deus também produziu os seres mistos, que somos nós, animais racionais compostos de corpo e de alma. O conjunto desses seres forma o mundo. Aquele que vive eternamente, diz a Sagrada Escritura, criou tudo ao mesmo tempo. Os seres animados não puderam aparecer senão quando a matéria chegou ao ponto de poder prestar-se à formação dos seus corpos. Eles existiram inicialmente apenas no princípio de suas espécies, que se desenvolveu em indivíduos através de sucessivas gerações. Assim nasceu o mundo foi feito por ele. Diz São João, colocando no singular a expressão mundo. O apóstolo assinala que existe apenas um mundo, quer dizer, que não se encontra na criação nenhuma parte que seja estranha às outras. Mas, nessa unidade, que multiplicidade e que diversidade! Falando apenas dos anjos, Daniel exclama: 1000 milhares o servem e uma miríade de miríades o assiste, o Senhor dos exércitos. O Senhor de toda a hierarquia das diversas ordens de seres. Comentando essa palavra, de São Tomás, os anjos formam uma multidão que ultrapassa a toda a multidão material. Ele se apoia sobre o que São Denis, o Areopagita, diz no capítulo 14 da Hierarquia Celeste: são numerosas as bem-aventuradas falanges dos espíritos celestes, elas ultrapassam a medida ínfima e restrita dos nossos números materiais. Ora, formando uma espécie única para si, cada um desses espíritos reflete, por assim dizer, um ponto do infinito, constitui uma imagem diferente da perfeição divina, um resplendor especial da divina bondade. Que imaginação poderia representar o esplendor crescente desses espelhos da divindade que, partindo dos confins do mundo humano, vão, subindo sempre em grupos graduados, até o trono do Eterno? Quem poderia ir em pensamento de um para o outro até aquele que está no cume dessa hierarquia e recebe a primeira e a mais resplandecente irradiação da glória de Deus? Ó abismo inesgotável da sabedoria e da ciência de Deus, exclama São Paulo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória é por toda a eternidade. Mas eis o que é mais aflitivo para o nosso espírito e mais comovente para o nosso coração. O amor não encontrou apaziguamento na criação, por inefável que fosse o dom do ser, e a vida no ser, e a inteligência na vida. Após ter feito das criaturas imagens de sua perfeição, Deus quis fazer das criaturas suas amigas e para tanto elevá-las até Ele. Não nos admiremos. Deus é amor, e sua caridade desce como uma torrente que derruba todos os obstáculos, os que vêm do infinito como os que vêm da natureza do finito. Aqui reside o mistério dos mistérios do amor, esse dom de Deus para nós, elevando-nos até Ele para nos amar e ser amado por nós. Como dar, a esse respeito, já não digo conhecimento adequado, mas uma ideia suficiente para nos convidar ao abandono amoroso da nossa alma ao amigo divino. Com Deus se dá a nós. Como possuímos? Com que amor somos chamados a amá-lo?
Digamos inicialmente com São Tomás que Deus está em todas as suas criaturas como a causa está no seu efeito. Ele, causa primeira, a causa inicial e a causa persistente, a causa criadora e a causa conservadora de tudo quanto existe. Ele está, ademais, em suas criaturas, através da sua essência, quer dizer, através da ideia que cada uma delas realiza. Ele está, enfim, através do seu poder que, depois de as ter criado, as mantém no ser que ele lhes deu e constitui o primeiro princípio da atividade delas. Nas inteligências Deus está, ou pelo menos pode estar, de um outro modo, como objeto conhecido naquele que conhece e objeto amado naquele que ama. Mas isto não constitui um modo especial de presença distinto do modo geral. Concedendo à criatura racional que o conheça e o ame, Deus não faz senão movê-la para o seu fim, segundo pede sua natureza, como ele faz com as outras criaturas. Um modo de presença verdadeiramente especial seria aquele que produzisse um efeito de uma ordem externa, acima da ordem natural. Ora, esse modo existe. Deus, no seu amor infinito, inventou, criou e revelou-nos sua existência. Digamos no que consiste. O uso normal da razão fez-nos chegar ao conhecimento de Deus e esse conhecimento produz em nós o amor. É um conhecimento abstrato, através do raciocínio, da visão dos seres e de sua contingência. Esse conhecimento fez-nos desejar um outro conhecimento, a visão direta do próprio Ser Supremo. Como explicamos nas primeiras páginas deste livro, essa visão não é naturalmente possível a nenhuma criatura que existe ou venha a existir. Mas concebemos-la possível se, na natureza criada, Deus vier a enxertar, por assim dizer, uma participação da natureza divina. Participando dessa natureza, o homem, o anjo, poderiam produzir atos dela, ver a Deus e amar a Deus, como Deus se vê e se ama. Deus dignou-se informar-nos de que seu amor chegou a esse ponto. Pelo dom da graça santificante ele nos tornou partícipes da natureza divina. Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, diz o apóstolo São Pedro, concedeu-nos os maiores e mais preciosos dons que nos havia prometido, por eles tornou-nos participantes de sua natureza divina. Qual é a obra própria da natureza divina? É engendrar o Verbo e emanar o amor. Essa obra é tão absoluta, que seus resultados são as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se verdadeiramente tornamo-nos participantes da natureza divina, essa participação que é a graça santificante deve trazer para nossa alma como que um eco da geração do Verbo e da processão do Espírito Santo. Que isto é e será assim é coisa ainda afirmada, vede, diz-nos o apóstolo São João da parte de Deus, vede que amor o Pai tem por nós, em querer que sejamos chamados filhos de Deus, e com efeito somos. Sim, meus bem-amados, nós somos, desde agora, os filhos de Deus. Mas aquilo que seremos um dia ainda não nos foi revelado. Sabemos que quando Ele vier na sua glória, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal qual é. E todo aquele que tem essa esperança nele torna-se santo como Deus. Veremos a Deus tal como Ele é, e isto porque somos semelhantes a Ele, e sendo semelhantes a Ele, somos legitimamente chamados seus filhos, somos verdadeiramente seus filhos.
Nós o somos desde agora, porque já possuímos a graça santificante que nos faz participar da natureza divina. Essa natureza participada já produz em nós seus atos, os atos das virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que nos fazem alcançar Deus nele mesmo e que, após o tempo da prova, transformar-se-ão em visão, posse, amor beatífico. A produção desses atos, assim na terra como no céu, é e será, dissemos acima, como um eco em nós da geração do Verbo e da processão do Espírito. São Tomás fala compreender nos 8 artigos da 63ª questão da primeira parte da sua Suma, parte esta intitulada da missão das pessoas divinas. Houve missão visível da segunda pessoa da Santíssima Trindade através do Pai na encarnação. Houve missão visível da terceira pessoa através das duas outras em diversas circunstâncias. Além dessas missões visíveis, há as invisíveis em cada um de nós e em todos os instantes da vida cristã. E é por elas que Deus está em nós de forma diferente do que a título de causa e de exemplar, como Ele está em todas as suas criaturas, segundo a diversidade das suas naturezas. A missão faz habitar em nós de outra maneira. Da mesma maneira que em Deus o Filho é engendrado pelo Pai e que o Espírito procede do Pai e do Filho, em nós, cristãos, e em geral em todas as criaturas inteligentes ornadas da graça santificante, e por isso tornadas participantes da natureza divina, o Pai, do qual procede o Filho, envia o Filho, o Pai e o Filho, dos quais procede o Espírito, enviam o Espírito Santo, e isto não uma vez, mas em todos os atos da vida sobrenatural que são fé e caridade, missão do Filho no ato de fé, missão do Espírito Santo no ato de caridade. Como no céu, a visão intuitiva será produzida pela missão do Verbo, e o amor beatífico pela missão do amor divino. De onde resulta que as 3 pessoas divinas habitam em nós como nelas mesmas, agem em nós como nelas mesmas. É o que nosso Senhor prometera: se alguém me ama, corresponde às propostas do meu amor, nós viremos a Ele e nele faremos nossa morada. E não somente elas aí habitam, mas elas têm aí suas relações e essas relações têm repercussão nas nossas almas, nas nossas inteligências e nos nossos corações sobrenaturalizados pela graça. Falamos de missão a respeito do Filho, diz Santo Agostinho, em razão dos dons que tocam a inteligência. Podemos dizer a mesma coisa a respeito do Espírito Santo, em razão dos dons do coração. Ele abrasa as faculdades afetivas de um amor sobrenatural, como o Filho ilumina a inteligência com as luzes da fé. Aí está em nós o começo de uma vida divina que desabrochará nos céus. Aí, a fé será a visão e o amor beatitude, pela mesma maneira, pela ressonância da vida divina em nós. Toda a vida adquire sua origem num nascimento. Uma vida nova não pode sair senão de uma nova geração. Foi o que realizou em nós o Santo Batismo. Ele nos fez entrar nessa vida superior, especificamente e genericamente distinta da vida natural, e a necessidade que nosso Senhor assim exprimira: em verdade eu vos digo, quem não renascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino de Deus. Onde Deus é visto e amado como Ele se vê e se ama. O primeiro nascimento tornou-nos partícipes da natureza humana, o segundo, da natureza divina. A criação se explica pelo desejo de Deus que é induzido, se assim podemos dizer, pelo esplendor do seu Verbo, a querer que seu brilho reapareça nos espíritos criados à sua imagem. O dom do sobrenatural encontra sua explicação na santidade de Deus.
Ela faz a união divina, ela chama as criaturas a uma união participada. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Deus dos exércitos. Ele é 3 vezes santo nele mesmo pela trindade das suas pessoas, e ele é santo na multidão dos espíritos ordenados, hierarquizados como um exército, que ele convida à união santificante, a se unirem a ele sobrenaturalmente. Essa união exige uma regeneração nele, ele é suficiente e poderoso para produzi-la, não obstante peça uma virtude mais alta do que exigida para a criação. Assim a Santíssima Virgem, cheia da graça divina, manifestou sua admiração e sua alegria com estas palavras: Fecit mi magna qui potens esteret, sanctum nomine ejus. Ele fez em mim grandes coisas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Pela santidade entramos no infinito sem nos confundir, penetramos no seio de Deus sem nos perder, conservando nossa individualidade, nossa personalidade, estando unidos à divindade, de tal maneira que ela produz em nós o que ela produz nela mesma. Eis a grande coisa que maravilhava a Santíssima Virgem a fazer lançar este brado: Magnificat anima mea Dominum et exultavit spiritus me in Deus salutari meu. A união sobrenatural com Deus, assim entre os anjos como entre nós, tem 2 graus: a preparação e a fruição, a graça e a glória. Pela graça somos dados em garantia do dote que é entregue somente no feliz final da prova a qual a preparação nos submete. Porque Deus quer respeitar a liberdade das suas criaturas, e essa vontade obriga a não tornar definitivo o dom do sobrenatural senão após a aceitação reconhecida e amorosa. As pessoas divinas que querem habitar em nós, batem, primeiramente, através dos apelos da graça, a porta do nosso coração. Elas querem ser acolhidas como amigas antes de produzirem em nós as grandes coisas de que falamos. Elas nos oferecem sua amizade: vos amissime estis, é preciso que lhes demos a nossa, que entremos em comércio com elas, em comércio de amor. Se essa oferta deve ser aceita, pode ser recusada, recusa que seria uma ofensa e uma ofensa de uma culpabilidade infinita, o limite da injúria, tratando-se de Deus. Foi essa injúria feita à infinita bondade,